Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e agora nós vamos começar o estudo de estatística. Vocês já viram a parte de estatística relacionada a gráficos. Agora nós vamos ver medidas de tendência central, que é média, moda e mediana. Para esse conteúdo, eu aconselho que vocês tenham uma calculadora. Pode ser uma calculadora dessas simples, desde que tenha a raiz quadrada, porque aí a gente pode usar, vai usar nos conteúdos que nós veremos mais para frente. Então, a calculadora é só para auxiliar nosso trabalho, para nós sermos mais rápidos, tá certo? Não é que tem que ser um recurso obrigatório. Não, você tem que saber fazer os cálculos. Mas para agilizar, vamos pegar a calculadora, tá? Então, medidas de tendência central, a média, moda e mediana, são medidas usadas em estatística para colher dados e para apresentar dados. Então, veja bem, eu peguei agora, então, uma sequência de números, tá? Aí, então, eu escrevi, seja a sequência dos números 23, 15, 27, 28, 27, 30 e 10, tá? A média aritmética, vocês estão cansados já, acredito, de usar, porque a média aritmética é a média usada na escola para aprovação do aluno. Então, por exemplo, se o aluno tem prova e trabalho valendo 100 cada um, então a nota que ele tirar, soma e divide por 2, porque são 2 avaliações. Se são 3 avaliações, divide por 3. Para saber a média do semestre, no caso nós aqui que trabalhamos com semestre, soma a nota do primeiro bimestre, soma a nota do segundo e faz a média. Soma e divide por 2, tá? Então, a média aritmética, sempre a gente soma e divide pela quantidade de elementos. Então, aqui eu tenho 23, 15, 27, 28, 27, 30 e 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou na calculadora, eu vou fazer a soma de todos esses elementos. Então, eu vou lá, 25 mais. Essa calculadora eu não sou acostumada a usar, então a gente tem que ficar procurando onde estão os números. Mas vamos lá. 25, eu já digitei? Não digitei, porque a calculadora não estava ligada. Então, vamos lá. Agora, vamos digitar. 25 mais. Oh, meu Deus, não é 25? Desculpa, gente. 23 mais. Os números são esses aqui, ó. 23 mais 15 mais 27 mais 28 mais 27 mais 30 mais 10. Então, a soma aqui deu pra gente fazer a média. Agora, eu vou bater o sinal de igual, 160, tá? Então, aqui eu vou colocar que a média é igual a soma das idades dividido por 10. Por quantos elementos que nós contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, dividido por 7. Vamos somar novamente para ver se nós não somamos errado, certo? Então, vamos lá. Deu 160, mas vamos conferir se é isso mesmo. 23 mais 15 mais 27 mais 28 mais 27 mais 30 mais 10. 160, certinho. Então, 160 é a soma de todos esses números aqui, tá? A soma de todos esses números, então, deu 160. Como são 7 números, eu vou dividir esse 160 por 7. Então, aqui 160 dividido por 7 igual 22,85, e daí um monte de números ali. Nós podemos arredondar para 86 aqui, tá? Porque aqui é mais de 5. Então, 22,86. Essa é a média. 22,86.
86. Essa é a média dessa sequência de números, certo? Agora nós vamos à moda. O que é moda? Moda é aquele elemento que nessa sequência de número que mais aparece. Então, significa assim, tipo, aquele aquele que tem mais vezes, certo? Então, qual que é o número aqui que aparece mais vezes? Qual que é o número que está repetido? Então, o único número repetido é o 27, certo? Que ele está aqui e ele está aqui. Os outros ninguém repete. Então, esse nosso exemplo, a moda é 27, certo? Agora, mediana. Mediana é o elemento que divide a sequência, que está bem no centro da sequência. Para fazer isso, nós temos que, primeiro de tudo, colocar esses números na ordem crescente, porque eles estão fora, essa sequência está fora de ordem. Então, eu vou pôr em ordem crescente do menor para o maior. Então, veja bem, do menor para o maior. Quem que é o menor de todos? O 10. Depois do 10, nós temos o 15. Depois do 15, nós temos o 23. Depois do 23, o 27, duas vezes. Depois o 28 e o 30. Tá? Então, são 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, 7 elementos. Para eu saber o elemento que está no centro, então eu tenho que pensar assim. 6, a metade é 3. Então, se eu colocar 3 para um lado e 3 para o outro, ó, 3 para um lado e 3 para o outro, quem que é o número que está no meio, tá? Quem que é o número que está no centro? É o 17. Então, a mediana é o número 17, tá? Aí alguém pode perguntar, professora, mas e se for quantidade de números pares? Vamos supor que não fosse, que tivesse faltando um número aqui. Estivesse faltando. Então, vamos supor que fosse 10, 15, 23, 27. Vamos tirar um 27. Daí vai ficar 6 números. 28 e 30. Então, agora não tem jeito de saber quem que tá no meio, né? Porque estão 6 números, ó. 1, 2, se eu colocar metade para cá, 15, se eu dividir na metade, 15 para um lado, 3 para um lado e 3 para o outro, não ficou ninguém aqui no centro para eu dizer que é a mediana, que é o ponto médio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego esses dois algarismos, eu vou ter que descobrir quem é o algarismo que está aqui no meio para ser a mediana. Então, eu pego esse algarismo e esse... Aí faço a média aritmética dos dois. Eu somo os dois e divido por 2. Então, a mediana vai ser o quê? 23 mais 27 dividido por 2. 23 mais 27 dá 50. 50 dividido por 2 é 25. Então, 25 é a mediana, que não aparece na sequência. Mas ele é o número que ficaria aqui no centro, certo?